E aí pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para que vocês. Eu espero a hora que vocês estejam assistindo esse vídeo, tá? Meu imenso prazer. Meu nome é Pedro Poggi e hoje estamos aqui com o nosso curso de farmacologia, a nossa continuação do nosso curso de farmacologia, tudo bem? Bom, né, saiu um vídeo ontem, né, sobre o nosso primeiro módulo, né, de farmacologia. Hoje será o nosso segundo módulo, né, que iremos aprimorar mais os nossos conhecimentos, tá? O terceiro e quarto módulo tá sensacional, tá? Tá um modelo bem mais prático, tá? Um modelo bem mais dinâmico, tudo bem? Que vai ficar muito melhor o entendimento de vocês, tá? Mas de antemão, né, é uma forma, né, que eu tenho de passar meu conhecimento aqui para vocês em essa pandemia, né, porque a gente sabe que todos os cursos, né, eles são viáveis, né, desde que seja da nossa área, melhor ainda, né, então é um estudo muito bom a farmacologia, né, tem uma ampla concorrência, né, como é que eu posso dizer, na verdade, né, um conhecimento que poucos têm, na verdade, né, então vocês são privilegiados de ter esse conhecimento, né, porque é um curso que é bastante raro de ter, né? Se tem, tá lá para as faixas dos 500, 600 reais e eu não quero isso. Eu quero uma maneira de um curso bem mais dinâmico, bem mais flexível e acessível para todos, tudo bem? Então, gente, vamos lá. Para que a gente possa começar nosso curso de farmacologia, né, mais uma vez, dando a continuação, a gente falou antes sobre a terminologia, né? Lembra que eu falei com você sobre a farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, né? A farmacologia, né, a ciência que estuda os fármacos, né, os remédios, né, a cinética, né, o movimento que os remédios têm dentro do nosso organismo, e a dinâmica, né, eu citei até a terceira lei de Newton, né, que é a lei da ação e reação, né, a ação de eu tomar o remédio e a reação, né, que ele vai trazer, consequentemente, né, minha melhora, tudo bem? Então, bom, agora continuando, né, o nosso assunto de ontem, a gente tem efeitos variados, né? A gente tem vários tipos de efeito, né? Por enquanto a gente só tem 4 aqui para citar, tá? A gente tem o efeito terapêutico, o efeito secundário, o efeito adverso e o efeito colateral. Pedro, mas qual a diferença do efeito terapêutico, secundário, adverso e colateral? Gente, o efeito terapêutico, né, como eu falei com vocês, né, lembra do exemplo que eu citei de uma pastilha de trigo que eu dei para o meu aluno, né, que uma água com açúcar que você toma na casa da sua avó para eliminar dor de cabeça? Então, é justamente isso, tá? Ele não tem procedência farmacêutica, mas ele funciona como uma forma terapêutica, tá? Então, o seu cérebro ele vai começar a acostumar, ele vai começar a colocar na cabeça dele que aquilo ali vai fazer um bem para ele. Então, essa é uma forma terapêutica e ali é totalmente desejável, tá? Então, isso vai além de você, né? Você pode tomar uma forma farmacêutica, né? Um comprimido oral, né? Pode ser água com açúcar, pode ser de uma forma que seu cérebro vá absorver aquela ideia e vai trazer aquilo aí como uma forma terapêutica para o resto do seu corpo, tudo bem? Bom, e o secundário, né, que ele não é nem prejudicial e nem útil, né? Então, no prejudicial e nem útil, né, é os remédios naturais, né? São os fármacos naturais, tudo bem? Então, ele não vai te prejudicar por nenhum momento e também não é útil, né, na verdade, né? Porque ele vai ter só um aparato geral, né, como é que posso dizer, da sua dor. Vou dar um exemplo de dor de cabeça, né? Você pode ter um remédio para dor de cabeça natural, então ele não vai ser prejudicial porque por ele ser natural, e também ele não vai ser nem tão útil como um fármaco normal, um fármaco como eu digo, remédio, tudo bem? O adverso, né, ele é totalmente indesejável, né? O adverso ele se destaca, né, ou você consome o fármaco ou você não consome o fármaco, então isso aí é adverso, ou seja, isso aí é indesejável nesse momento. E o colateral, ele é prejudicial, ou seja, como eu falei com vocês, em doses grandes, em doses altas, né, em doses exacerbadas, você pode, né, ter um consumo colateral no seu corpo, né? Então isso sim traz um prejuízo enorme para você, que você vai ter que gastar com mais remédios, né? Remédios pode ser eles genéricos, pode ser eles normais, tudo bem? Então você vai ter um gasto maior, vai ter um gasto maior de dinheiro nesse meio, tudo bem? E também falando que o efeito colateral, né, ele vai te prejudicar muito mais, por isso que ele é totalmente prejudicial, tá? Ok? Bom, a forma farmacêutica, a gente tem a gente tem 4 formas farmacêuticas, né, de aplicar dentro do estudo da farmacologia, tá? Bom, o que é a forma farmacêutica, né? É a preparação da droga para que se proporcione um meio conveniente para a administração de uma dose para o paciente. Ou seja, é eu preparar esse remédio para que esse paciente ele tome, né? Lembrando que eu falei com vocês da dose, né? Cada idade, né, exige uma dose diferente, tá? Então é o preparar essa droga, né? Preparar esse remédio
para proporcionar a ele uma administração melhor, de uma dose melhor para o paciente, tá? Uma dose que seja correta para a idade do paciente, tá? Lembrando que eu falei com vocês, né, do diagnóstico, né? Não é qualquer pessoa que pode diagnosticar, tá? É a pessoa correta, a pessoa que pode, né, e tem direito de fazer isso, tá? Nenhuma pessoa tem, as pessoas que não possuem, um exemplo, né, uma certificação, algo do tipo, ela não pode diagnosticar a pessoa de maneira nenhuma. Ela pode dar um probiótico, né? Ela pode, né, dar só eu posso dizer, uma centelha do que ela é, mas diagnosticar jamais ela pode fazer isso, tudo bem? Então vamos lá. Quais são as formas farmacêuticas que a gente tem aqui, né? Tem vantagem na facilidade de administração, ou seja, o remédio oral que eu mostrei para vocês antes do Tilenol, né? Ele tem uma facilidade de administração, né? Administração oral, né? É só colocar na boca e tomar um copinho d'água e engolir. Então é uma fácil administração. Aumenta a estabilidade que prolonga a vida útil do fármaco, ou seja, né? Toda vez que você compra o remédio, né, ele vem encapsulado, né? Ele vem numa folhinha de alumínio atrás, vem numa cartela. Então, aquilo ali aumenta a estabilidade do remédio, né? E prolonga a vida útil dele, do fármaco, na verdade. Por quê? Um exemplo. É como se eu pegasse uma bola, né? E dentro dessa bola aqui eu conservasse, um exemplo, um trigo, tá? Então, o trigo não pode pegar água nesse momento aqui. Então, eu estou conservando, né? Então, é como se o remédio, né, encapsulado, aquela cápsula fosse para preservar a vida útil do pozinho que está ali dentro. Tudo bem? Então, isso prolonga a vida mais do fármaco, né? Prolonga a vida mais do remédio, tá? Uniformidade em relação ao conteúdo, ou seja, você tem uma única forma, né, para ter relação com esse conteúdo, por exemplo, o oral. Eu só tenho uma única forma de fazer a ingestão oral do remédio. Não tem uma outra forma para fazer a ingestão, tudo bem? A gente vai aprender lá na frente que existe, né, outros tipos de aplicações, né, aplicação intraretal, intravaginal, subcutânea, intravenosa, né, intraperitoneal. Então a gente vai ver lá na frente que possui várias outras formas, tudo bem? Tudo bem? Só que uma única forma para ter uma maior administração é a via oral. E a administração da dose exata, ou seja, o autor está querendo dizer aqui o seguinte: com essa administração da dose exata, ele está dizendo em relação ao horário e em relação, né, à quantidade que você vai dar para essa pessoa, tudo bem? Então, eu tenho que ter uma quantidade certa para cada tipo de idade, eu tenho que ter uma administração correta e no horário correto. Lembra do exemplo que eu falei com vocês da bactéria? É o mesmo exemplo. Então, tomar no horário correto, né, é uma forma de administração farmacêutica correta, e tomar na dose correta também é uma forma de administração perfeita. Tudo bem? Bom, pessoal, agora, né, temos a nossa forma farmacêutica, ou seja, a nossa forma farmacêutica, né, a gente tem que estudar agora alguns conceitos que eu falei antes com vocês, né? Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês antes que eu mostrei uma cápsula de Tilenol, uma cápsula de Buscofen, uma cápsula de Resfrenol? Então, agora a gente vai entender a teoria, né, da procedência desses remédios, tudo bem? Bom, a gente tem aqui os comprimidos, tem as dragas, as cápsulas, os linimentos, os líquidos e as suspensões. Gente, as suspensões são as piores coisas que tem, eu vou explicar para vocês, tá? Bom, os comprimidos, né, a gente tem o fármaco mais o veículo. Que forma de veículo é essa, né? É a cinética, né? A farmacocinética que eu falei com vocês. O veículo é quando a gente coloca na boca e faz a ingestão desse medicamento, tá? Então, esse veículo que o autor está querendo dizer é a ingestão do alimento oral, tudo bem? Então, a gente tem aqui o fármaco, né, comprimidos mecanicamente. Então, a gente tem aqui o mecanismo da nossa boca, né, o mecanismo físico de abrir e fechar e fazer ingestão mecanicamente também, né? Fazer a farmacocinética no corpo, tudo bem? As dragas, né? Fármaco mais veículo mais revestimento. Gente, as dragas a gente pode citar o exemplo do Buscofen, né? Lembra que eu falei com vocês, ele é um fármaco, dentro dele ele tem um produto, né? Que é um pozinho, né? Um líquidozinho, né? E por fora a gente tem uma parte, né, de revestimento. Lembra que eu falei isso com vocês? Então, o veículo também, né, que é oral, e a gente tem esse fármaco ali dentro, tem um revestimento dentro dele, né? Perdão, é o exemplo do Resfrenol, daquela cápsulazinha amarela e vermelha que eu falei com vocês, tá? Então a gente tem ali o revestimento de cápsula, encapsulado, e dentro da cápsula a gente tem o fármaco, tudo bem? E o veículo é a ingestão oral. As cápsulas, né, recipiente e gelatina, dentro dos quais se colocam fármacos em pó. Agora sim, o exemplo do Buscofen, tudo bem? A gente tem ali a forma de gelatina, se você pegar o Buscofen e apertar ali até molezinho, tá? Então a gente tem ali uma espécie de gelatina por fora e por dentro a gente tem ali o nosso fármaco em pó, tudo bem?
os limentos, né, ou ungüentos, né, preparados de gordurosos semissólidos para aplicações cutâneas, ou seja, na parte de cima da pele, tudo bem? Pomadas e cremes. Então a gente tem aí pomadas, vários tipos de pomadas de queimadura, pomadas de cicatrização, tá? A gente tem cremes, né, para diminuir, né, o acúmulo de estrias. Então a gente tem vários aí, né, pomadas e cremes que fazem, né, essa absorção, né, faz absorção de machucados, tá? E etc. Tudo bem? Os líquidos, né, que são as soluções, né, a gente pode citar o exemplo da água oxigenada, né, H2O2, né, que faz ali a limpeza do machucado, né, pode estar rifocina também sódica, né, que é o Povidone, tá, que para fazer ali a desinfecção do local, tudo bem? E as suspensões, gente, a gente pode citar o Bezetacil. Gente, por que o pessoal fala que o Bezetacil é a pior coisa do mundo, né, o pior remédio do mundo que tem, né? O Bezetacil, né, ele tem o poder imediato de atuar na dor, né? Aplicou ali, o cara já começa a ficar mais relaxado, começa a ficar melhor, tudo bem? Por quê? O Bezetacil, né, a injeção dele é grande, né? Não vou falar que é muito grande também, que é um exagero da minha parte, né? Mas é uma injeção grande, né, com uma agulha um pouquinho mais grossa, e por que dói na hora de quando a gente faz a aplicação, tá? Porque a Bezetacil, ela é uma espécie de um líquido um pouquinho viscoso, né? Um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais durinho, né? Não é tão viável como a água, né? Então a gente tem ali um líquido muito mais viscoso, né? Que ele é intramuscular. Então ele vai dentro do músculo, né? Geralmente a gente aplica suspensões de Bezetacil nas nádegas, tudo bem? Então a gente aplica ali acima da nag um pouquinho, né? Bota um palmo ali acima da nag e a gente faz a aplicação da Bezetacil, tá? Então por isso que ela dói bastante, né? Ela tem o poder de doer bastante, né? Porque é um óleo, assim, uma espécie de um óleo que entra na função intramuscular. Tudo bem? Bom, agora, variação biológica. O que seria uma variação biológica, né? Gente, quando a gente fala sobre variação biológica, né, a gente fala sobre variação de vida, variação, né? Lembra que o conceito do que é biologia? Bio-vida, logia, estudo. Então, estudo da vida. Então, a gente tem uma variação de vidas ali, tudo bem? Então, quais são os pontos que a gente tem que aprender aqui, tá? Relacionando a ocorrência de efeitos não previstos, ou seja, você tem que relacionar o que pode se prever, o que não pode se prever dentro, né, de uma aplicação de uma injeção, de uma aplicação de remédio oral, tudo bem? Levar a uma necessidade de individualização da farmacoterapia, ou seja, você tem que levar isso como uma necessidade sua, não levando isso ao grupo inteiro. Como assim? Por exemplo, você dá o exemplo de um remédio. Se você só toma um remédio chamado de pirona, você não pode espalhar para todo mundo que todo mundo deve tomar aquele remédio. Cada um tem um efeito colateral diferente, cada um tem um efeito do corpo diferente, o corpo reage de uma maneira diferente de cada um. Tudo bem? Então, é essa necessidade de individualização que você tem que levar. Tudo bem? Não, se você toma só de pirona, então você não pode ficar esperando para todo mundo que todo mundo tem que tomar aquele tipo de remédio para dor de cabeça, tá? As pessoas possuem reações diferentes no corpo, então é uma reação individualizada, tá? Uma reação que só você tem com aquele remédio, tá? Então você não pode obrigar outra pessoa a tomar um outro remédio que ela não queira, tudo bem? Porque, como eu falei com vocês, ela pode ter uma crise alérgica, ela pode ter uma reação no corpo, ela pode ter uma convulsão, ela pode ter vários outros princípios que o corpo vai reagir, tudo bem? Então, por isso que eu sempre falo, daí eu vou continuar falando até o final do vídeo. Sempre que você for fazer algo no paciente, aplicar alguma medicação, investigue a vida do paciente, faz o diagnóstico completo da vida do paciente, tudo bem? E, para a gente fechar, né, aqui entre aspas, cada paciente é um caso diferente. Então, é o que eu acabei de falar agora. Cada pessoa reage com uma medicação diferente. Cada pessoa tem um princípio de reação diferente, tá? Então, não é todo mundo que vai tomar o mesmo remédio que você. Não é todo mundo que vai tomar a mesma injeção que você. Então, cada pessoa tem que tomar uma dose diferente. Cada pessoa tem uma reação diferente no corpo. Tudo bem? Por isso que eu enfatizei muito bem isso aqui, entre aspas, né? Cada paciente é um caso diferente. Então, não compare o que você trata de uma pessoa com outras pessoas. E elas têm sinônimos totalmente diferentes, né, dessa pessoa, né? Então, saber lidar com cada um, tudo bem? Esse é o princípio que a gente vai aprender, tá? Lá na frente a gente vai entender um pouquinho mais sobre individualização de pacientes, tá? E, gente, farmacocinética vai ficar pro nosso terceiro módulo, tá? Porque a farmacocinética é um assunto bastante longo que a gente vai abrir isso aí, vai abrir um leque para a gente começar a estudar aí parte por parte, tudo bem? Então, gente,
É muito prazer, né, que está aqui com vocês novamente, tá? Muito obrigado. Né? Hoje o vídeo foi um pouquinho mais curtinho, né? Mas a gente conseguiu destrinchar os três pontos do módulo 2, né? Então, estudem qualquer dúvida, deixe lá no grupo, né, de contribuição, né, do fórum de dúvidas, que eu estarei respondendo vocês com o maior prazer, tudo bem? Então, gente, me despeço de vocês aqui, tá? Até amanhã com a nossa aula de farmacocinética. Não faltem, tá? Assistem todos os vídeos. Eles estarão disponíveis durante 1 mês e meio, tá? E eu espero por você, tudo bem? Então, forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. E aí pessoal, tudo bem? Bom, antes de a gente finalizar o vídeo aqui, tá? Eu espero que vocês anotem um código aqui muito importante, tá? O código do vídeo 2 é o seguinte, #EUVENCI, tá? Então, pega esse código e lá no final do curso, quando vocês forem preencher a ficha de inscrição final, coloquem esse código, #EUVENCI. Tudo bem? Então anote esse código, é um código muito importante, tá? E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal, tá? Acompanhe os vídeos de farmacologia, que o curso está sensacional, com uma dinâmica e uma flexibilidade muito boa, tá? Então eu agradeço pela oportunidade de vocês aqui, muito obrigado pela confiança no meu trabalho e até os nossos próximos cursos, tá? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.